No coração da floresta amazônica encontra-se um reino de perigos como nenhum outro. A Amazônia tem sido, há muito tempo, um campo de batalha da natureza, onde a sobrevivência é uma dança impiedosa entre a vida e a morte, e onde os guerreiros da selva espreitam em cada sombra, esperando o momento certo para atacar. De criaturas ágeis e astutas até as venenosas e ferozes, a Amazônia é um paraíso exuberante que alguns dos animais mais mortais do planeta chamam de lar. Então, junte-se a nós enquanto revelamos 20 dos animais mais mortais da Amazônia. Estas não são criaturas comuns. São os titãs da floresta amazônica, que protegem seu território com uma determinação implacável. Número 20. Jacaré-açu, Black Caiman. No coração da Amazônia selvagem, existe um verdadeiro terror que comanda respeito absoluto. É um predador que não pode ser ignorado. Encontrado nas profundezas da floresta e em seus rios imponentes, este formidável jacaré representa a ameaça mais grave para quem ousa adentrar seu domínio. Extremamente agressivo, o jacaré-açu não hesita em atacar se o cheiro de uma presa paira pelo ar. Mas não é só sua fome que o torna perigoso, seu tamanho é verdadeiramente impressionante. Chegando a atingir colossais 6 metros de comprimento, ele reina como o maior jacaré dessas águas traiçoeiras. Seu apetite voraz não conhece limites. Ele ataca com precisão mortal peixes, aves, mamíferos e até pessoas, incluindo crianças, em ataques confirmados e aterrorizantes. Mestre da furtividade e da emboscada, o jacaré-açu patrulha as águas escuras do rio Amazonas e seus afluentes, misturando-se perfeitamente com o ambiente. Sob o manto da noite, torna-se um espectro invisível, desaparecendo nas profundezas escuras. Sua estratégia de caça é digna de pesadelos. Espera pacientemente o momento perfeito para lançar seu ataque relâmpago, capturando a presa com suas mandíbulas formidáveis. Para sobreviver às profundezas complexas da Amazônia, é preciso respeitar o aviso: o jacaré-açu é a personificação do medo nessas águas implacáveis. Sua presença imponente e ferocidade incansável fazem dele o predador supremo, temido e respeitado por todos que conhecem sua reputação. Número 19. Enguia elétrica, Electric Eel. Essa criatura surpreendente, conhecida como a bateria viva, possui um poder incrível que causa medo em todos que cruzam seu caminho. Habitante das profundezas do poderoso rio Amazonas, a enguia elétrica emite choques capazes de atordoar suas presas e até afastar predadores. Mas sua verdadeira habilidade está em gerar voltagens que rivalizam com a força de um raio, transformando-a em uma verdadeira força da natureza. Esse mecanismo elétrico serve não apenas como arma poderosa, mas também como ferramenta de navegação nos confins turvos do rio. Emitindo pulsos elétricos, ela cria um campo elétrico que lhe permite perceber o ambiente e detectar presas no labirinto escuro e emaranhado das águas. Com seu corpo sinuoso e forma alongada, a enguia elétrica demonstra uma adaptabilidade única que assegura sua sobrevivência. Pode chegar a 2,5 metros de comprimento, dominando seu território aquático com um conjunto impressionante de órgãos especializados capazes de gerar até 600 volts de eletricidade. Esse poder imenso é liberado sobre presas desavisadas, atordoando-as até a imobilidade ou causando uma morte fulminante. A enguia elétrica é capaz de aplicar choques com precisão impressionante. Sua presa sucumbe a uma descarga que a paralisa completamente, oferecendo à enguia uma refeição que garantirá sua sobrevivência neste ecossistema impiedoso. Poucas criaturas ousam desafiar seu domínio, pois conhecem bem as consequências eletrizantes que as aguardam. Número 18. Cascavel sul-americana, South American Rattlesnake. Fiel ao seu nome, esta serpente possui uma arma única, o chocalho,
que serve de alerta para possíveis agressores. Quando suas espirais se apertam e o som característico reverbera no ar, é um lembrete arrepiante para que se pise com cuidado em seu território. Enrolada, em posição de ataque e armada com presas venenosas, esta enigmática serpente desperta medo em todos que cruzam seu caminho. Ela é uma verdadeira mestra da camuflagem. Suas escamas vibrantes se confundem com a vegetação exuberante, tornando-a praticamente invisível aos olhos destreinados. A cascavel pode atacar com precisão letal. Armada com um veneno que pode imobilizar até as presas mais fortes, é uma mensageira silenciosa da morte. Suas presas, curvas e prontas para atacar, injetam um coquetel tóxico que provoca dor extrema, necrose e até paralisia. Poucos têm a sorte de sobreviver a um encontro com essa serpente venenosa. Número 17. Arpia, Arpia arpija. A majestosa arpia é a soberana incontestável dos céus nas densas florestas tropicais da bacia amazônica. Com uma envergadura que pode atingir impressionantes 2,3 metros e pesando cerca de 9 quilos, essa gigante das aves impõe respeito e admiração no coração do ecossistema amazônico. Embora não habite diretamente o rio Amazonas, suas áreas de caça frequentemente se sobrepõem aos afluentes e planícies alagadas, criando uma fascinante interseção de habitats. Esse predador de topo possui uma força e habilidade de caça inigualáveis, alimentando-se de mamíferos arborícolas como preguiças e macacos, além de aves, répteis e até pequenos mamíferos terrestres. Sua visão aguçada, físico robusto e garras impressionantes, que podem medir até incríveis 13 centímetros de comprimento, maiores que as garras de um urso pardo, contribuem para suas excepcionais habilidades de caça. Na hora de atacar, a arpia adota uma abordagem paciente e furtiva. Permanece empoleirada silenciosamente no alto do céu por horas, esperando o momento certo para lançar um ataque surpresa sobre presas desavisadas. Suas garras, capazes de exercer enorme pressão, esmagam rapidamente os ossos da vítima, permitindo que a arpia leve embora animais que chegam a pesar tanto quanto ela mesma. O poder da arpia é algo a ser temido, uma verdadeira personificação da força da natureza. Solitárias por natureza, essas magníficas aves são altamente territoriais. E embora não representem uma ameaça direta aos humanos, seu tamanho imponente, força e habilidades predatórias as tornam uma presença formidável na Amazônia. Número 16. Surucucu, Lachesis muta. A surucucu, pertencente ao gênero Lachesis, é uma gigante incomparável entre as serpentes venenosas das Américas, consolidando seu lugar entre as criaturas mais mortais que habitam a floresta amazônica. Embora não esteja restrita apenas ao rio Amazonas, essa impressionante serpente prospera nos afluentes e áreas adjacentes, estabelecendo seu domínio sobre a região. Podendo alcançar até 3,6 metros de comprimento, a surucucu impõe respeito com seu tamanho e presença intimidadora. Dentro deste gênero, existem 3 espécies distintas, mas é a surucucu da América do Sul, Lachesis muta, que possui a reputação mais conhecida. Essas serpentes exibem impressionantes marcas em formato de losango ao longo do corpo, destacando sua grande estatura. Entre seus olhos e narinas encontram-se poços sensoriais de calor, que lhes permitem detectar o calor emitido por suas presas potenciais. Sob o manto da escuridão, a surucucu emerge de seu esconderijo, assumindo seu papel de predadora noturna. Ela depende de sua camuflagem impecável para permanecer oculta tanto de vítimas desavisadas quanto de ameaças potenciais. Quando o momento oportuno chega, a surucucu ataca com rapidez e precisão, injetando em sua presa um veneno hemotóxico potente. Esse veneno possui efeitos devastadores, destruindo células sanguíneas e provocando hemorragias internas que podem levar à falência de órgãos, caso não sejam tratadas a tempo.
Apesar da reputação temível, a surucucu é, na verdade, tímida e reclusa, frequentemente evitando confrontos com humanos. No entanto, quando acuada ou ameaçada, pode se tornar agressiva, desferindo uma mordida potencialmente fatal. Seu veneno é não apenas poderoso, mas também abundante, o que aumenta ainda mais o perigo das mordidas. Atendimento médico rápido e a aplicação de antiveneno são cruciais para a sobrevivência após um encontro com essa serpente. Número 15. Sanguessuga gigante da Amazônia. Ironicamente, a sanguessuga gigante da Amazônia foi considerada extinta no final dos anos 1800. Mas, como o destino quis, elas reapareceram. Na verdade, uma dessas sanguessugas monstruosas acabou sendo enviada para uma universidade renomada, tornando-se objeto de estudo intensivo. Batizada de Vovó Moses e acompanhada de seus 750 filhotes, ela revelou a incrível resiliência e tenacidade dessas criaturas. Esses parasitas sedentos por sangue despertam medo até mesmo nos exploradores mais corajosos. Essa criatura é monstruosa, pode crescer até impressionantes 45 centímetros de comprimento e medir até 10 centímetros de largura. Sim, você leu certo. Essas sanguessugas são colossais, e seu tamanho por si só já é suficiente para arrepiar qualquer um. Mas não é apenas o porte imponente que faz da sanguessuga gigante da Amazônia uma criatura temida. Esses parasitas aperfeiçoaram a arte da sobrevivência, agarrando-se às vítimas desavisadas e se recusando a soltar. Removê-las exige uma técnica delicada e demorada, especialmente quando se trata de sanguessugas desse porte. Libertar-se de seu domínio pode ser uma provação agonizante. Enfrentar esses parasitas colossais é encarar de frente uma criatura que encarna perfeitamente a expressão sugadores da natureza. Número 14. Rã dardo venenosa. Uma das criaturas mais pequenas e, ao mesmo tempo, mais letais da Amazônia é a rã dardo venenosa. Originalmente encontrada na Colômbia, essa rã rapidamente ganhou notoriedade por seu toque mortal, um anfíbio capaz de matar simplesmente através do contato. Por trás de sua fachada colorida se esconde um veneno letal que impõe respeito. Suas cores vibrantes servem como um aviso aos predadores, sinalizando a presença de perigo. Encontrar esse anfíbio aparentemente inofensivo é deparar-se com uma criatura que carrega em si o poder de matar. O que a torna ainda mais impressionante é sua habilidade de excretar diferentes tipos de toxinas pela pele. Entre elas está uma das substâncias mais potentes conhecidas pelo ser humano, a tetrodotoxina, sim, o mesmo veneno encontrado no infame baiacu. Para se ter uma ideia, a toxina dessa rã é tão letal que tanto animais quanto seres humanos aprenderam a temer seu toque. Curiosamente, levou algum tempo para que os humanos compreendessem os perigos que esse pequeno assassino representava. Eventualmente, porém, seu segredo tóxico foi descoberto. Os humanos começaram a utilizar a poderosa toxina da rã para criar dardos envenenados, uma arma mortal capaz de paralisar ou matar com um único golpe. Daí o nome, rã dardo venenosa. Número 13. Onças pintadas. Conheça a joia da coroa da Amazônia. Esses magníficos felinos dominam a floresta tropical com uma aura de poder e ferocidade. Seus corpos ágeis, perfeitamente adaptados a esse ambiente traiçoeiro, lhes permitem percorrer o denso subbosque e escalar as árvores altíssimas com facilidade. A furtividade e a precisão são as marcas registradas da onça pintada. Com uma graça incomparável, ela se move pelas sombras, suas manchas se misturando perfeitamente à luz filtrada pelas folhas. Quando o momento certo chega, ela dispara em velocidade, seus músculos potentes impulsionando-a contra sua presa desavisada. Mas não devemos subestimar a inteligência desses predadores magníficos.
As onças pintadas selvagens, apesar de sua reputação mortal, geralmente evitam confrontos com humanos. Elas possuem uma compreensão instintiva dos perigos que os seres humanos representam, preferindo recuar a se envolver. Apenas quando provocadas ou ameaçadas é que sua verdadeira força e tenacidade são reveladas. Elas estão entre os predadores de topo da Amazônia. Número 12. Piranha de barriga vermelha. Aqui está a piranha de barriga vermelha, classificada como a quarta entre os habitantes mais notórios do poderoso rio Amazonas. Com sua reputação formidável, dentes afiados como navalhas e hábitos alimentares vorazes, esses pequenos peixes despertam tanto medo quanto fascínio. Apesar de seu tamanho diminuto, podendo atingir até 35 centímetros de comprimento, a aparência marcante da piranha de barriga vermelha, com seu corpo prateado e o característico tom avermelhado no ventre, é inconfundível. Esses predadores oportunistas possuem mandíbulas poderosas e dentes triangulares serrilhados, perfeitamente adaptados para rasgar carne com precisão impressionante. Embora sua dieta seja composta principalmente por peixes, insetos e crustáceos, elas não hesitam em se alimentar de carcaças de animais maiores, o que demonstra sua incrível adaptabilidade e capacidade de sobrevivência. Uma das características mais impressionantes dessas piranhas é sua tendência de caçar em grupo, exibindo um comportamento alimentar cooperativo notável. Essa mentalidade de matilha permite que ataquem presas maiores, devorando-as até os ossos em questão de minutos, restando apenas vestígios. É justamente essa investida coordenada e implacável que consolidou sua temida reputação nos registros da floresta amazônica. Embora, em geral, as piranhas não representem uma ameaça significativa para os humanos, incidentes isolados já ocorreram, especialmente durante a estação seca, quando a comida escasseia. A maioria dos encontros resulta em ferimentos leves, mas casos mais graves, embora raros, podem causar perda substancial de sangue ou até levar à morte. A reputação sinistra e o apetite insaciável garantem a esse peixe seu lugar entre os monstros mais mortais do rio Amazonas. Número 11. Aranha de teia dourada. A aranha de teia dourada é um aracnídeo impressionante pertencente ao gênero Nephila. Embora seu habitat se estenda para além do rio Amazonas, sua presença muitas vezes se entrelaça com os afluentes e regiões adjacentes da encantadora floresta amazônica. Nomeadas por sua impressionante seda dourada, essas aranhas tecem teias intricadas que podem atingir vários metros de diâmetro. As fêmeas, maiores e mais imponentes, podem medir até 13 centímetros, incluindo as pernas, enquanto os machos são consideravelmente menores, muitas vezes medindo menos de 2,5 centímetros. Mas o que realmente diferencia essas aranhas é sua coloração vibrante, com tons de amarelo vivo, laranja e vermelho, frequentemente adornados com marcantes detalhes pretos. Além de visualmente deslumbrantes, essas aranhas possuem uma força extraordinária. A seda produzida por elas está entre os materiais naturais mais resistentes já conhecidos, rivalizando com a resistência à tração do aço. O tom dourado da seda tem um duplo propósito: atrair presas ao refletir a luz do sol como se fosse água cintilante, e encantar os olhos de qualquer observador afortunado. Embora a aranha de teia dourada seja venenosa, sua picada representa pouco perigo para os seres humanos. Pode causar dor localizada, vermelhidão e inchaço, mas reações graves são raras. Apesar da aparência intimidadora e das habilidades excepcionais de caça, essas aranhas são geralmente consideradas benéficas para o ecossistema. Número 10. Centopeia gigante amazônica. Esta colossal criatura artrópode é mais um exemplo das ameaças gigantes e ameaçadoras que habitam os cantos mais sombrios de nossos pesadelos. A centopeia gigante amazônica atinge proporções monstruosas,
com um tamanho capaz de fazer o sangue gelar. Com seu corpo alongado e dezenas de pernas, ela patrulha o chão da floresta com um apetite voraz, caçando tudo o que cruza seu caminho. De outros artrópodes a anfíbios, mamíferos e até répteis, sim, até cobras, essas centopeias enfrentam criaturas iguais ou até maiores do que elas mesmas com incrível destemor. Mas não para por aí. Essa centopeia possui um veneno potente, com uma carga mortal. Uma única picada dessa criatura de pesadelo pode causar ferimentos graves e, em alguns casos, até a morte. Não é exagero, seu veneno é uma arma formidável. Embora a maioria das vítimas sobreviva ao encontro, os efeitos colaterais permanecem por muito tempo. Essa criatura esquiva espreita na escuridão da floresta amazônica, pronta para se apresentar da maneira mais aterrorizante possível. Número 9. Aranha construtora de iscas. As aranhas construtoras de iscas são mestres do disfarce e da enganação. A aranha construtora de iscas, conhecida cientificamente como Ciclosa spp, exibe uma habilidade incomparável de imitar o ambiente ao seu redor. Por meio da manipulação cuidadosa de sua teia, essa aranha tece uma rede de alvos falsos, ou iscas, que imitam a aparência de criaturas maiores e mais ameaçadoras. Essas iscas são construídas com pedaços de detritos, como folhas, galhos ou restos de presas, dispostos estrategicamente para criar a ilusão de um predador perigoso. Essa criatura astuta possui uma capacidade impressionante de construir iscas intrincadas, que usa como uma armadilha engenhosa para enganar suas presas desavisadas. As iscas são surpreendentemente realistas e tecidas com detalhes usando uma combinação de seda, folhas e gravetos. A aranha confecciona essas estruturas enganosas com extrema precisão, criando uma verdadeira miragem no coração da selva. Como se a simples presença de aranhas já não fosse assustadora o suficiente, essa mente enganadora leva o jogo a um novo patamar. Sua habilidade em construir iscas permite que ela atraia suas vítimas a uma falsa sensação de segurança. Curiosamente, as iscas da aranha se assemelham a predadores maiores, como cobras ou aves, adicionando uma camada extra de pavor a um encontro que já é de arrepiar. O que parece ser um predador ameaçador não passa de uma ilusão elaborada tecida pela ardilosa aranha construtora de iscas. Número 8. Peixe-serra. O nome dessa criatura captura perfeitamente a essência de sua natureza como um impressionante habitante dos mares. Com apenas um olhar, é possível observar a saliência distinta que se projeta do seu focinho, lembrando uma serra dentada. Não é à toa que ficou conhecido como peixe-serra. Mas há muito mais nesse animal além de sua aparência marcante. A serra, ou rosto do peixe-serra, desempenha um papel vital em sua sobrevivência, servindo como uma ferramenta versátil tanto para capturar quanto para abater presas. Não é apenas uma excentricidade, é uma adaptação magistral moldada pela evolução. Ele possui um sistema sensorial único, uma característica extraordinária compartilhada com seus parentes tubarões e raias. Pequenos poros espalhados ao longo da serra permitem que o peixe-serra detecte campos elétricos sutis emitidos por presas desavisadas. É um supersentido, uma habilidade quase sobrenatural que o diferencia dos demais habitantes do oceano. Ver um peixe-serra em ação é algo impressionante. Embora não represente uma ameaça direta aos seres humanos, é impossível não sentir um arrepio ao imaginar um encontro acidental com essa serra imponente. É um lembrete de que existem criaturas cujas adaptações únicas merecem respeito e cautela. Portanto, se algum dia você estiver por um dos afluentes do grande rio Amazonas, mantenha uma distância segura, um encontro inesperado com essa poderosa serra é melhor evitar. Número 7. Sucuri verde. A sucuri verde é uma verdadeira gigante entre as serpentes.
Pertencente à espécie Eunectes murinus, essa criatura majestosa detém o título de maior cobra do mundo em peso e está entre as mais longas do planeta. Com comprimentos que podem chegar a impressionantes 9 metros e pesos que ultrapassam os 225 quilos, a sucuri verde reina soberana na bacia amazônica, deslizando silenciosamente pelas águas turvas em busca de presas. Como predadora de emboscada, a sucuri verde depende de sua força excepcional e da habilidade incomparável de constrição para dominar suas vítimas. Com músculos poderosos, ela envolve seu imenso corpo em torno da presa, aplicando pressão suficiente para causar sufocamento ou até parada cardíaca. Esse método de subjugação demonstra o poder bruto e a destreza predatória dessa formidável serpente. A sucuri verde tem uma dieta variada, devorando uma ampla gama de criaturas que habitam a Amazônia. De peixes e aves a mamíferos e até mesmo outros répteis, nenhuma presa é pequena ou grande demais para essa caçadora incansável. Embora ataques a humanos sejam raros, casos registrados de sucuris tentando constranger pessoas contribuíram para sua reputação temida, tornando-a uma das criaturas mais assustadoras que se pode encontrar no rio Amazonas. Número 6. Tubarão-touro. Os tubarões-touro, também conhecidos como carcharinos leucas, são predadores implacáveis que rondam não apenas os vastos oceanos, mas também sistemas de água doce, incluindo o poderoso rio Amazonas. Essa espécie possui uma adaptação única que lhe permite prosperar tanto em ambientes de água salgada quanto de água doce, graças ao seu excepcional sistema de osmorregulação. Alcançando comprimentos de até 3,3 metros e pesando mais de 225 quilos, o tubarão-touro assegura seu lugar como um dos maiores predadores do rio Amazonas. Com seus hábitos alimentares agressivos e oportunistas, sua dieta abrange uma grande variedade de presas, que vão desde peixes e golfinhos até tartarugas, aves e até outros tubarões. Equipado com mandíbulas poderosas e dentes triangulares serrilhados, o tubarão-touro consegue morder com facilidade através de ossos e cartilagens, garantindo que nenhuma refeição esteja fora de seu alcance. O que diferencia o tubarão-touro é seu comportamento imprevisível, o que aumenta ainda mais o perigo de um encontro com esse predador de topo. Sua tendência a apresentar surtos repentinos de agressividade e sua adaptabilidade a diferentes ambientes fazem dele uma ameaça particularmente perigosa para os humanos. De fato, os tubarões-touros são responsáveis por um número significativo de ataques de tubarão no mundo todo. Embora encontros no rio Amazonas sejam raros, a presença desse predador feroz serve como um lembrete arrepiante da diversidade e letalidade do ecossistema amazônico. Com seu tamanho imponente, força incomparável e ferocidade implacável, o tubarão-touro solidifica sua posição como um dos monstros mais perigosos da Amazônia. Agora, é hora da escolha do assinante de hoje. No coração da floresta amazônica, onde a luz do sol mal penetra pela densa copa e o ar está carregado de umidade, um espetáculo extraordinário se desenrolava. Uma cobra monstruosa e de aparência feroz, maior do que qualquer outra já documentada, enroscava-se ao redor do tronco de uma árvore gigantesca. Seu corpo musculoso, coberto por um hipnotizante mosaico de escamas multicoloridas, brilhava sob o sol implacável. A mera presença da serpente era suficiente para arrepiar a espinha de qualquer observador corajoso o bastante para se aventurar naquela selva implacável. Seu tamanho e poder evocavam um medo primitivo, e histórias sobre sua existência eram passadas de geração em geração, sussurradas entre as tribos nativas. Enquanto a colossal serpente repousava, lançava um olhar flamejante sobre a vasta imensidão verde à sua frente. A Amazônia, com suas paredes impenetráveis de vegetação exuberante, vibrava de vida. A floresta era uma orquestra de sons, uma sinfonia de criaturas,
todas desempenhando seu papel na eterna dança da sobrevivência. Mas o que será que chamava a atenção desse predador impressionante? Seria uma presa, alheia ao perigo à espreita, ou talvez um rival se aproximando de seu território? O que você acha que era? Conte pra gente nos comentários abaixo. Número 5. Kaga do Mata-Mata. Vamos mergulhar no mundo fascinante do Kaga do Mata-Mata, uma adição inesperada a esta lista. Embora os humanos tenham pouco a temer dessas tartarugas, o mesmo não pode ser dito das criaturas que se encontram no seu campo de visão. O Kaga do Mata-Mata possui um conjunto de adaptações extraordinárias que lhe permitem prosperar no intricado ecossistema da Amazônia. A primeira característica marcante dessa tartaruga é sua aparência, uma prova de sua camuflagem excepcional. Sabendo que não é a maior nem a mais forte criatura do seu ambiente, a tartaruga evoluiu para se misturar perfeitamente ao terreno turvo e lamacento do rio Amazonas. Sua forma corporal e coloração foram adaptadas ao longo do tempo para fornecer um disfarce ideal. Mas a estratégia de sobrevivência da tartaruga não termina aí. Ela domina não apenas a arte de nadar nas águas, mas também de se enterrar na lama, criando um refúgio seguro e o esconderijo perfeito para emboscar suas presas. Agora vem o aspecto verdadeiramente assustador do Kaga do Mata-Mata. Ele espera pacientemente que sua presa se aproxime o suficiente, ou então se move lentamente até ficar atrás da vítima desavisada. Em uma fração de segundo, engole e suga a criatura infeliz, engolindo-a inteira. Todo o processo é uma demonstração impressionante da habilidade predatória dessa tartaruga. O que aumenta ainda mais o mistério em torno dessa criatura incrível é que ainda há muito que permanece desconhecido sobre sua natureza enigmática. Os cientistas ainda não descobriram todos os seus segredos, o que deixa espaço para a possibilidade de que ela possua características e adaptações ainda mais intrigantes que aguardam ser reveladas. Número 4. Candiru. O candiru, também conhecido como Vandellia cirrosa, é um pequeno bagre parasita que habita o rio Amazonas. Essa criatura tem diversos outros nomes e é comumente chamada de peixe-palito, ou peixe-vampiro, um nome aterrorizante que provoca calafrios em humanos e animais por causa de seus hábitos alimentares infames e perturbadores. Medindo apenas entre 2,5 e 6,5 centímetros de comprimento, o tamanho diminuto do candiru esconde o medo que ele desperta. Esse pequeno predador alimenta-se principalmente do sangue de peixes maiores. Utilizando uma estratégia sinistra, ele nada até as fendas branquiais do hospedeiro desavisado, prendendo-se com suas espinhas afiadas como agulhas. Uma vez fixado, o candiru usa seus dentes afiados para perfurar os vasos sanguíneos da vítima e se alimentar de seu sangue precioso. O candiru ganhou notoriedade por sua suposta capacidade de entrar no corpo humano pela uretra, atraído pelo cheiro da urina. Embora os casos documentados de ataques a humanos sejam extremamente raros, a simples possibilidade disso acontecer já é suficiente para inspirar medo e cautela entre aqueles que se aventuram pelas profundezas do rio Amazonas. Embora o candiru não seja tão letal quanto algumas das outras criaturas desta lista, seus hábitos alimentares perturbadores e o terror que inspira garantem seu lugar como um verdadeiro monstro da Amazônia. Seu tamanho minúsculo, aliado à sua tendência parasitária, gravou uma imagem arrepiante na mente de todos que ousam explorar as traiçoeiras águas do poderoso Amazonas. Número 3. Ariranha. Essa magnífica ariranha, também conhecida cientificamente como Pteronura brasiliensis, é a maior espécie de lontra do mundo. Esse predador de topo reina absoluto no diverso ecossistema do rio Amazonas. Com uma estatura impressionante, podendo atingir até 1,80 m de comprimento e pesar mais de 34 quilos, esses mamíferos sociais e inteligentes impõem respeito e admiração.
A ariranha é caracterizada por seu corpo longo e elegante, uma cauda poderosa que a impulsiona pela água e dentes afiados perfeitamente adaptados para a caça. Embora sua dieta principal consista em peixes, inclusive as temidas piranhas, ela também se alimenta de caranguejos, cobras e até pequenos jacarés. Caçando sozinhas ou em grupos coordenados, as ariranhas demonstram agilidade, velocidade e um trabalho em equipe notável para capturar suas presas. Fortes laços familiares definem a estrutura social das ariranhas. Os membros do grupo trabalham em harmonia para defender seu território e proteger os filhotes contra ameaças. Embora geralmente não representem perigo para humanos, as ariranhas podem demonstrar agressividade quando sentem que seu grupo está em risco. A posição da ariranha como predador de topo, aliada à sua capacidade de derrotar até as presas mais ferozes, consolida seu status como um formidável monstro do ecossistema amazônico. Seu porte impressionante, habilidades de caça inigualáveis e dedicação à família a tornam uma força da natureza. A presença dessas criaturas extraordinárias é um lembrete do equilíbrio delicado e da impressionante majestade da vida na Amazônia. Número 2. Arapaima. Também conhecido como pirarucu, esse colossal peixe de água doce está entre os maiores do mundo. Alguns exemplares dessa criatura majestosa ultrapassam 3 metros de comprimento e pesam incríveis 200 quilos. Apenas seu tamanho já é suficiente para inspirar admiração e respeito. Mas o arapaima possui ainda mais qualidades surpreendentes. Esse poderoso peixe emprega uma técnica de caça única. Ele sobe à superfície da água para engolir ar por meio de seu órgão labiríntico, uma estrutura especializada semelhante a um pulmão. Isso permite ao arapaima suplementar seu suprimento de oxigênio em águas pobres em oxigênio e também detectar vibrações na água com precisão impressionante. Essa percepção sensorial aguçada permite que ele localize suas presas com uma precisão impressionante. Equipado com uma língua óssea e dentes afiados, o arapaima é um predador formidável. Ele esmaga suas presas, como peixes menores e crustáceos, com facilidade. Embora o arapaima represente pouco perigo para os humanos, é importante destacar que, quando ameaçado, ele pode desferir golpes poderosos com sua cauda. Esses impactos podem causar ferimentos, servindo como lembrete da força e capacidade defensiva desse peixe ancestral. A existência do arapaima remonta a milhões de anos, tornando-o um verdadeiro fóssil vivo do rio Amazonas. Sua capacidade de se adaptar e sobreviver por tanto tempo é prova de sua resiliência e evolução. Como um monstro mortal das águas, o arapaima simboliza o poder e a resistência do reino aquático da Amazônia. Número 1. Piara. A piara, também conhecida como hidrolicus escomberoides, é um temível peixe predador que patrulha as águas do rio Amazonas. Medindo até 1,20 m de comprimento e pesando até 18 quilos, a piara impõe respeito e atenção com sua presença intimidadora. A característica mais marcante da piara está em sua impressionante boca, adornada com grandes dentes semelhantes a presas, que podem atingir até 15 centímetros de comprimento. Por causa disso, essa criatura é comumente chamada de peixe vampiro ou barracuda dente de sabre. Esses dentes impressionantes têm uma função crucial: perfurar e prender suas presas. A dieta principal da piara consiste em outros peixes, inclusive piranhas, e ela utiliza um estilo de caça baseado em emboscadas para surpreender e capturar suas vítimas com uma velocidade fulminante e agilidade inabalável. Uma vez que a piara agarra sua presa, dificilmente a deixa escapar. Seus dentes foram projetados para perfurar e se fixar firmemente, garantindo que a vítima tenha pouca ou nenhuma chance de se libertar. Em muitos casos, a piara engole a presa inteira, demonstrando sua eficiência como predadora voraz. Embora a piara não represente uma ameaça direta aos humanos,
Seu tamanho, velocidade e dentes formidáveis fazem dela um predador assustador nas águas do Amazonas. Sua aparência única, marcada pelas grandes presas e corpo esguio, aliada à sua ferocidade predatória, garante seu lugar entre os monstros mais mortais que habitam o rio. Qual dessas criaturas mortais da Amazônia você achou mais intrigante? Conte pra gente nos comentários abaixo.